3, versículo 8. Quem achou, diga amém. A palavra de Deus nos diz assim: o vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todos aqueles que é nascido. Todos aqueles que é nascido do. Eu gostaria que você lesse juntamente novamente. O vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todos aqueles que é nascido. Aleluia! Podemos assentar em nome de Jesus. Quando me falaram, com muito temor que não estou aqui para pregar, porque nós temos que ter temor e obediência ao Senhor. Falei: Senhor, o que o Senhor quer falar com a tua igreja nessa noite? Esse tema aí da campanha é muito interessante. Alargue as suas tendas. Para que Deus alargue as suas tendas, é necessário que Ele sopre um vento. Eu quero te dizer nessa noite que às vezes o vento que Deus pode soprar, ele pode tentar abalar as estruturas, mas não vai conseguir. Porque na verdade você está plantado, você está enraizado em Cristo Jesus. Pois aqueles que estão plantados juntos ao ribeiro das águas, são aqueles que servem ao Senhor, aqueles que dão o seu fruto no tempo certo e na estação certa. O vento pode soprar. Se você quer está buscando que Deus alargue, se prepare para o vento soprar sobre a sua vida. E você não vai poder controlar esse vento, porque é o próprio Deus que está soprando. Você não sabe de onde que esse vento vem. Você só sabe que ele está vindo. E quando você está nesse vento, você tem que ter uma certeza: você vai ser conduzido por algum lugar. E eu quero te dizer nessa noite, como igreja e como filho de Deus, aquilo que o Espírito Santo falou ao meu coração, eu quero liberar nessa noite toda para vocês. Porque Ele está soprando sobre a sua vida. E não impeça o que o Espírito Santo tem para fazer. Ele está agindo, Ele está fazendo e Ele está movendo o impossível. Ele está trazendo à existência aquilo que não existe. Ele faz à existência aquilo que não existe. O impossível é com Ele. O possível é que a gente possa acreditar naquilo que Ele prometeu, porque a última palavra é daquele que nos liberou a palavra. Quando Ele libera uma palavra, eu não tenho que me preocupar como que vai acontecer. Sabe que uma das grandes coisas que eu e você como cristão estamos sofrendo muito, é que a gente fica preocupado como Deus irá fazer. E esquecemos de que Ele é o próprio Deus. Se Ele fez a promessa, Ele é fiel para sustentar. Se Ele fez a promessa, Ele é fiel para estabelecer a vontade dEle sobre a sua vida. E não há nada, nenhuma folha cai sem a permissão de Deus. O Espírito Santo de Deus está dizendo nessa noite: se prepara para a rejeição. Se prepara para a rejeição. Se prepara para a frustração. Se prepara para o medo, para a insegurança. Porque aquele que quer viver o sobrenatural precisa que o Espírito Santo sopre sobre a sua vida. Porque a glória é dEle, a honra é dEle, o louvor é dEle. Nós não somos merecedores de nada. Tudo que Ele fez, Ele conquistou lá na cruz, é muito melhor e é muito maior que eu e você podemos imaginar. Não fique preocupado por portas que às vezes se fechou.
com pessoas que às vezes não estão conversando mais com você, amigos que te abandonaram, portas que se fecharam de serviço, portas que se abriram. Às vezes a gente não entende os porquês que Deus está fazendo. Às vezes Deus está livrando você dessa situação porque Ele tem coisas maiores para você. Ele tem coisas melhores para você. Se prepara. Porque aquele que vive a promessa de Deus ativa o sobrenatural. Quando nós falamos sobre vento, vem na minha mente Ana. Ana, ela não tinha filho e ela teve uma pessoa que afrontou ela, que era Penina. Penina afrontou tanto ela que ela ativou o sobrenatural e trouxe à existência aquilo que não existe. Ela começou a orar ao Senhor e pediu o quê? Me dá um filho. Abre a madre. E o próprio Deus que fechou. E Ele é o mesmo Deus que abre. Sabe o que o Espírito Santo está falando? Tem feridas que sou eu que abro. E são feridas que eu encerro na sua vida. Mas eu sou o mesmo Deus que estabelece o Deus de perto, o Deus de longe, o Deus que sempre é e sempre será Deus. Seja coisas boas, sejam coisas ruins, glorifique e bendiga o nome de Jesus. Penina afrontou tanto Ana, que Ana orou, entrou na casa de Deus orando, e o próprio sacerdote achou que ela estava o quê? Bêbada. Acho muito interessante o diálogo que ela teve com o próprio sacerdote. Olha, a tua serva está sofrendo. Não acha que eu estou bêbada? Eu acho muito interessante, sabe o que é? Quando ela clama para uma intervenção de Deus, Deus não consegue ficar quieto a um clamor de um filho. Eu não sei se você entendeu. Deus não consegue ficar quieto ao clamor de uma igreja. Deus não consegue ficar quieto sem um clamor de um povo que chama Ele pelo seu nome. Tanto que, quando ela orou, Deus ativou no sobrenatural o filho, o Samuel, na vida de Ana. Tem Samuel chegando em vidas aqui nessa noite. Sabe por quê? Porque o sobrenatural, Deus só está esperando a terra para manifestar o que Ele tem já na eternidade. Pode ser que aqui na terra não aconteceu, mas lá no céu já foi liberada a palavra de vitória. Pode ser que a cura não veio aqui ainda, mas eu quero te dizer que lá na eternidade, lá no céu já está liberada essa cura. Mas eu preciso ativar o sobrenatural. Sentir a glória de Deus e pedir para que Deus traga à existência aquilo que não existe para manifestar a sua glória. E eu acho muito interessante, sabe o que é interessante demais? Ela gera Samuel. E ela consagra Samuel ao Senhor. Tem promessas de Deus que não é só para você. É para você devolver para aquele que fez a promessa. Quem entendeu?
tem promessas que é para devolver para aquele que criou. Quando Ana entregou o seu filho lá no templo, ele ouvia Deus desde pequeno. Ele cresceu ouvindo Deus. E uma coisa muito interessante, você vê como que o sobrenatural quer se manifestar na terra? Parece que para nós olharmos a história, Ana era impossível ter filhos, né? Mas quando ela fez uma oração, o sobrenatural se ativou. Eu quero te dizer, tem coisas, tem sentenças, tem lugares que Deus não liberou ainda, porque você não tem orado. Você quer vitória? Quer a finalização da vitória? Começa a orar. Começa a buscar. Pode te chamar de santarrão, pode te chamar de doido, pode te chamar, que está muito crentão. Eu quero te dizer o seguinte: aqueles que fazem a obra do Senhor, eles são como vento. Eu não sei para onde que vai soprar. Eu sei que se for a vontade de Deus, eu quero ir, eu vou ir, e eu acredito que você vá. Porque não tem coisa que não seja melhor do que fazer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando eu olho para a história de Samuel, eu vejo uma história muito linda, mas ao mesmo tempo uma história de rejeição. Porque ele era um homem que foi o último juiz, foi um dos profetas, após de Moisés fazer grandes proezas, e uma das coisas mais privilegiadas, aquele que não iria acontecer, mas foi ativado pelo sobrenatural, teve o privilégio de ungir 2 reis, Saul e Davi. Saul era a vontade dos homens. Se você quiser ler em 1 Samuel 12, do 12 ao 23, do 16 ao 23, você vai ver uma das indagações do profeta Samuel, que eu acho muito interessante. O povo queria um rei, e ele era o próprio homem que falava com quem? Com Deus. O próprio povo de Israel estava rejeitando o próprio Deus. E ele pegou e fez um desafio. Falou assim: olha, eu vou pedir para Deus em oração, e Ele vai se manifestar com chuva e vai acabar com as plantações. Se for ler, era o tempo da plantação. E ele ora, o trovão vem, ele ora e a chuva vem, e as pessoas ficaram com muito temor. Sabe por quê? Tem coisas que Deus às vezes quer que você perca, seja elas essas plantações, mas Ele não quer que você perca o projeto que Ele tem para a sua vida. A chuva era fora de estação, iria acabar com a plantação. Mas eu quero te dizer, é mais fácil perder a plantação, mas não perder os propósitos de Deus e Ele se manifestar como Ele é, um Deus fiel, um Deus verdadeiro, um Deus que é Deus. Porque bens materiais se reconstrói. Porque é o mesmo Deus que às vezes paralisa. Ele é o mesmo Deus que fala: eu quero te abençoar e eu vou te abençoar. E uma das coisas mais interessantes que a gente vê, ele foi rejeitado pelo povo. Ele ungiu Saul, mas ele não
Saul não fez tudo conforme a vontade de Deus. Fez ou não? Não. E ele teve o privilégio de ungir Davi segundo o coração de Deus. Sabe por que eu entendo a palavra aqui? Porque um rejeitado pode abençoar outro rejeitado. Um rejeitado pode abençoar o outro rejeitado. Sabe o que o Espírito Santo está falando? Tem gente que está sendo desvalorizada nos seus ministérios. Mas o Espírito Santo de Deus está dizendo: faça aquilo que eu estou liberando para a sua vida, porque eu que vou honrar você. Às vezes a gente quer aplausos dos homens, a gente quer ideologia dos homens. Eu quero te dizer, há canções que nunca foram cantadas ainda, que precisam ser manifestadas através de vidas que estão aí assentadas. Às vezes você não está nem olhando e vendo o que Deus pode fazer. Tem compositores aqui, tem cantores aqui, tem ministros que têm orado ao Senhor. Deus tem falado: vai, evangeliza, saia naquele bairro falando do meu amor, entrega sopa, entrega agasalho, você sabe, ora por enfermos, coloque a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Às vezes você fica: eu não sou nenhum pastor, não sou uma pessoa que tem cargo. Eu quero te dizer, Deus não te chamou para ser. Ele pediu para você ser a igreja. Você não precisa ter cargo, você precisa ser igreja. Tem vidas que estão morrendo sem conhecer o amor de Cristo. Tem pessoas que cantam muito bem, que estão aí sentadas, paralisadas os seus ministérios, paralisados os seus sonhos. E às vezes fala assim: não tenho oportunidade. Eu quero te dizer, deixa Deus agir na sua vida. Eu posso te falar que quando Ele me prometeu uma promessa, Ele foi fiel para sustentar todas elas. Mas sabe por que Ele sustentou? Porque eu e você não podemos negociar aquilo que Ele falou para nós. Você quer que a sua vida seja uma bênção? Você quer que os milagres aconteçam? Você quer que as curas venham? É necessário que você negue a si mesmo. Pegue a sua cruz e siga Ele. É necessário que você pegue a sua cruz e siga Ele. Porque se eu ceder às minhas vontades e às suas vontades, nós iremos fazer coisas que até nós duvidaríamos que iríamos fazer. Mas eu quero te dizer uma realidade do céu. Quando você sabe, não negocia o chamado que Deus tem para a sua vida, pode se levantar qualquer coisa, pode se levantar capeta, pode se levantar palavras ao contrário, maldição ao contrário. A palavra de Deus diz que vai cair por terra em nome de Jesus. Vai cair por terra em nome de Jesus. Porque maior é aquele que te abençoou do que a palavra ao contrário para te amaldiçoar. Aquele que disse: é o fim, Deus está dizendo: é só o começo. Aquele que diz que acabou, Deus só está dando um ponto e colocando uma vírgula, dizendo: é eu que estabeleço e faço a minha vontade. Sabe que umas coisas que a gente precisa entender, eu estava orando esses dias, para que Deus possa soprar o ministério Batista Unida nessa terra e fazer a promessa que Ele tem. Ele precisa fazer uns ventos meio estranhos, diferentes, pastora. Porque se Deus usar a mão do homem para... Deus tem poder? Tem. Mas se colocar o pastor na fila,
ele tem chance de ser transplantado. É prioridade. Mas Deus está dizendo assim: é eu que sopro a vida, é eu que gero a vida. E se Ele está vivo é porque é eu que sustento. O milagre só vai acontecer às vezes também quando a gente ora e quando a gente começa a propagar aquilo que Deus já fez. Eu estava à beira da morte, mas o meu Deus me ressuscitou. 2021 eu tive essa situação. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Ele está comigo. Eu tive uma hemorragia na cirurgia, e eu tinha certeza que eram meus últimos dias na terra. Coisa mais horrível, gente, é quando você olha e vê que parece que o céu está de bronze, parece que tudo está escuro, parece que nada vai acontecer. Você precisa só de uma vontade, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O sangramento não cessava, a hemorragia continha. Tomei bolsa e eu fiz uma oração que eu nunca esqueço. Sabe por quê? Foi a oração mais simples que eu fiz na minha vida. Foi a oração que eu falei: Senhor, Tu podes, eu não posso. Se o Senhor tem um propósito realmente, como o Senhor disse que tem, desde o ventre da minha mãe, o Senhor disse que tinha um propósito. Eu estou sustentado e velado por esse propósito. Tive várias oportunidades para desistir, para parar, mas eu tenho um propósito. Se o Senhor tem vontade de me usar nessa terra, foi isso que eu falei: cessa a hemorragia. E o que aconteceu? Literalmente Deus entrou em cena. Porque Deus fez o que eu não poderia fazer por mim. Ele pagou um alto preço ali na cruz. Ele fez o que eu não poderia fazer por mim. Ele fez, Ele derramou. E eu entregar a minha vida ainda é muito pouco, porque Ele fez por mim. Ele fez, cessou a hemorragia, aquilo que eu não poderia fazer. Ele trouxe à existência a minha vida. Ele soprou sobre mim o fôlego de vida. Ele trouxe à existência o meu chamado. Ele trouxe à existência novamente as composições que Ele me deu. E a palavra que Ele me prometeu há 9 anos, com 9 anos, Ele se cumpriu em 2025. Eu entrei em todas as plataformas digitais. Não é mérito meu, é a glória de Deus se estabelecendo na minha vida. Não porque eu canto melhor que ninguém, mas porque eu tenho um chamado, eu tenho um propósito. E o meu propósito vai muito mais que estar só cantando, só ministrando, só pregando. Eu quero ativar o sobrenatural. Eu quero trazer à existência aquilo que não existe. E eu quero trazer o Deus que nós servimos e que todas as pessoas possam olhar. Realmente, esse homem, essa mulher serve a Deus.
Sabe uma coisa muito interessante? Depois que ele fez esse vento, eu não tinha composto nenhuma canção. E eu tenho quase 300 músicas num caderno. Depois que ele soprou o fôlego de vida, já foram 12 canções inéditas de 2025 a 2026, composta, ativada no sobrenatural. Eu tô com o CD praticamente já em fase final de gravação. E eu estou orando para Deus, suspendendo um pouco, porque falta 1.800 para produção e eu não tenho o dinheiro para videoclipe. Porque hoje, querendo ou não, quando você lança alguma coisa nas plataformas, você precisa também trazer o quê? O vídeo simultaneamente, para que tenha mais êxito. As composições na plataforma teve 8.000 visualizações, a música Emanuel. Mas no vídeo teve 16.000 visualizações. Então, por exemplo, assim, se for somando, dá, por exemplo, assim, uma ampliação, que as pessoas gostam muito da imagem. Mas eu sei que quando eu oro e quando eu busco o Senhor, aquele que já pagou quase todas as parcelas, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele tem. Porque Deus tem liberado sobre a minha vida e tem falado: essa é a estação melhor que você vai viver. E o Espírito Santo de Deus está falando ao meu coração: essa é a melhor estação que a igreja vai viver. Quer que você alargue as suas tendas? Comece a deixar que o Espírito Santo sopra, que Ele possa soprar sobre a sua vida. E eu gostaria que você não esquecesse uma única coisa. Não deixe que o medo, que a dúvida, que os porquês paralise aquilo que Deus tem para a sua vida. Porque há uma única certeza que eu e você temos: que nós estamos aqui para cumprir o propósito de Deus. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Que você possa entender. Você quer alargar as suas tendas, você precisa deixar que o vento sopre sobre a sua vida, para que ele solidifique as suas raízes. Segundo passo, você precisa orar e trazer à existência aquilo que não existe. Mova o coração de Deus através da oração. Você quer que as coisas aconteçam? Comece a orar, comece a buscar ao Senhor e traga à existência que não existe. E que Ele vai cumprir todas as promessas que Ele falou ao seu respeito. Feche seus olhos em nome de Jesus. Eu gostaria que você falasse com Deus, você que ouviu a palavra dele. Se você sente que você precisa ativar algo em Deus, o Espírito Santo tem total liberdade para fazer a vontade dele sobre a sua vida, e a autoridade está nele. Você não vê, mas sabe que as transformações são reais.
porque você tem vivido aquilo que Ele tem. Eu gostaria de desafiar você que precisa e ouviu essa palavra e quer que Deus traga à existência uma amplitude da tenda. Mova o sobrenatural, diga: Senhor, eu vou trazer a realidade aquilo que não existe. Eu vou trazer o sobrenatural através da oração. Gostaria que você levantasse aquele que precisa realmente de um despertamento, a se colocar em pé em nome de Jesus. Aquele que precisa de uma intervenção e uma resposta de Deus.